3, 2, 1. Gravando. Eu vou deixar você começar esse podcast hoje, Miquel. Certeza. Absoluta. Porque Cara, você tá numa empolgação. Tô no nego, porque assim, quem assistiu o nosso episódio número 0, lembra que eu falei sobre o cânone sagrado do Ceará, que é Lara, Juliana, Sara e Naira. E eu falei que uma das minhas manifestações era um dia a gente gravar um podcast lá no Ceará, com as 4, assim, na bancada, porque são mulheres, assim, fenomenais. E hoje, digamos que as coisas começaram a ter um preview, porque a gente recebe aqui nessa mesa, e sem mais delongas, literalmente, porque a gente tem 1 hora de gravação e eu quero sugar cada segundo. Eu quero sugar cada segundo, então, com vocês, Naira Oliveira. Naira, seja bem-vinda. Prazer enorme estar aqui, prazer enorme falar sobre essas ideias. Acho incrível como vocês estão colocando isso no mundo. E estou aqui pronta para, agregar, somar nesses debates aí. Naira, eu tenho 63 perguntas para essa nossa próxima 1 hora. E aí eu quero começar com uma pergunta para as pessoas até te conhecerem um pouquinho. Quando eu te conheci, você era mar de afeto. Ah, mulher do Ceará, que era um mar de afeto. E no meio disso tudo, você mudou para amar vivências. O que aconteceu que você tirou o afeto do negócio, mulher? Olha lá, vamos lá. Então, na época todo mundo protestou, nem todo mundo entendeu. Agradeço, inclusive, sua pergunta para ter uma oportunidade de esclarecer um pouco disso. Mas por que o afeto saiu e entrou vivências? O afeto saiu porque a palavra afeto, apesar de ser uma palavra incrível, muito rica, muitos significados, ela comunica, essencialmente, ali, dentro do meu imaginário, claro, algo que é mais idealizado. Então, quando a gente pensa em afeto, o que você pensa? Você pensa em amizade, em amor, naquelas coisas que são ternas, fofas, sabe? Cuti-cuti. E, óbvio, de novo, a palavra ela é rica, ela não significa só isso. Afeto é o que atravessa, é o que desafia, é o que te move, é o que move coisas em você, inclusive move fisiologicamente. A raiva, ela vai te mover com o corpo, A emoção vai te mover com as lágrimas. Então, isso é afeto. Só que, meus queridos, a comunicação, ela é um acordo entre as pessoas. Eu vi isso num Reels maravilhoso de uma escritora negra e ficou comigo. A comunicação é um acordo entre a palavra e a pessoa. E eu estava sentindo ali que, nesse acordo, da palavra afeto, com toda essa riqueza, e o que ficava entendido para as pessoas parava ali naquele afeto que é idealizado, cuti-cuti, amor. E eu não queria isso. Eu até brinquei na época que o afeto estava gourmetizado. Isso não é uma coisa ruim, mas como estava dentro do nome da minha marca, aquilo passou a me incomodar. E aí eu tirei o afeto como esse lugar óbvio no nome da marca e coloquei ele num lugar em que ele vai ter que ser dito, verbalizado, colocado, trabalhado, conteúdos. E aí entrou o Vivências. O Vivências entrou muito porque, enquanto celebrante, com os anos, eu percebi que eu não queria estar só no altar. Quando a gente fala de vivências, a gente pode estar falando, por exemplo, de um batizado ali, de um boas-vindas para uma família que está esperando um filho. A gente pode falar de uma vivência que vai celebrar, por exemplo, o primeiro ano desse filho na vida daqueles pais, que é revolucionário e ninguém faz isso. A gente pode falar, às vezes, de uma vivência que é corporativa. Aquela empresa familiar está fazendo 30 anos de empresa e isso merece ali algo que mexa com todo mundo. E eu gosto muito da vivência porque ela traz essa coisa mais de ser movimento, sabe? Eu acho que, às vezes, o celebrante é um lugar muito estático. Eu, celebrante, e vocês me ouvindo. E a vivência, ela acompanha muito o que eu faço, porque eu gosto de movimentar as pessoas. Eu gosto de fazer com que esse movimento não seja só eu dando e elas recebendo, mas, enfim, uma troca. Então, querendo ou não, essa simples mudança na minha comunicação ampliou o meu leque de atuação muito e comunica imediatamente que essa cerimônia que elas vão viver, elas não estão ali para ser mera plateia ou, enfim, meros convidados. Eles fazem parte também, é uma vivência. Chega junto, vem entrar, vem viver. Então, sei que ninguém gostou, na época todo mundo, não concorda, etc. e tal. Fiz enquetes, pedi opinião, mas no final eu passei a régua e falei, eu vou fazer. E fiz. E, para mim, os anos só confirmam que foi a melhor decisão. E você falando da história do afeto,
Como é que é a sua história? Como é que você foi cair no mundo das cerimônias, das celebrações? Enfim, faz um resumo aí pra gente conhecer um pouquinho mais da Naira. Tá. Quando eu comecei há 8 anos atrás. E tudo começou porque eu fui uma noiva que quis viver uma cerimônia emocionante. Eu quis viver uma cerimônia que a pessoa claramente estava falando para mim. E que respeitasse um pouco das minhas crenças pessoais. E a gente acha que o mercado de casamento, né, ele é muito visto por ser muito tradicional, mas uma das coisas que eu acho que mais falam sobre o mercado é que ele é muito dinâmico. Então, 8 anos atrás, o mercado era completamente diferente. Essa pessoa que ia me entregar essa cerimônia, que me arrebatasse, ela ainda não existia no Ceará. Existiam celebrantes sociais, mas ainda muito dentro desse nicho padronizado, dentro desse nicho ali ligado a uma religiosidade e que trazia valores que não eram os meus. E eu não queria ser agredida na minha cerimônia, era muito importante para mim isso. E aí, enfim, casei, pedi para que 2 amigos fizessem essa cerimônia. Foi super bonito. Até hoje eles me trollam. Você fica falando que a cerimônia foi super bonita, óbvio. Eram 2 pessoas de muita afetividade minha. Só que eu senti falta de algo ali, eu acho que muito até mais profissional. Porque era muito aquela coisa, gente, tá tudo certo com a cerimônia, menina, tipo, calma, vai dar tudo certo. Isso 2 dias do casamento, entendeu? Beleza, mas vocês já escreveram, assim, tá, sabe? Então, assim, eu senti falta de uma estrutura e muito de uma pessoa que me puxasse um pouco para a essência do negócio, né? Eu fui essa noiva, por incrível que pareça, que estava ali muito perdida nas coisas do casamento, assim, eu queria fazer os arranjos, eu queria fazer, sabe, dobrar os guardanapos, eu queria fazer tudo, enfim. E acabou que nesse processo reta final, eu acho que eu fiquei muito distante do propósito principal da coisa. Então, quando eu me tornei celebrante, 1 ano mais ou menos depois, eu quis muito entregar para os meus casais tudo aquilo que eu não tinha vivido. E não vou viver, né? Por mais que eu faça... Eu até já fiz uma renovação de casamento, mas esse momento dessa primeira cerimônia, essa cerimônia que inaugura mesmo e que abre as portas, digamos assim, de um novo ciclo na minha relação, ele não volta mais. Então, é uma das coisas, um dos grandes pilares, assim, é entregar para pessoas, para casais, o que eu nunca tive, que foi essa cerimônia, né, que não só essa cerimônia que ia se desdobrar nos detalhes, mas também esse processo que era muito consciente, que era muito ali ligado à essência da coisa. Entendi. E falando de cerimônia de casamento, gente, hoje eu tô tão querendo sugar ela que você viu que a gente não fez bate-bola, né? Eu tô indo direto na minha listinha de 63 perguntas, só assistindo. Só de camarote. Não, então, mas vamos lá, daqui a pouco você faz uma pergunta, meu amigo, porque 1 hora... No meio de 10 eu faço. Mas vamos lá, não vamos perder tempo. Naira, o que é uma cerimônia de casamento pra você? Ai, gente, pode olhar no Google essa resposta. Então, cerimônia de casamento, elas são muito plurais, né? Vamos começar aí desse lugar. A gente tem vários tipos, e até mesmo quando a gente fala de celebrantes, a gente tem vários estilos. Mas, se eu fosse dar um conceito geralzão para todas elas, eu diria que uma cerimônia de casamento é um momento em que você faz uma passagem, por mais clichê que isso possa soar. E eu gosto muito que a Ilana, do Casamento Colorido, ela refuta um pouco disso, porque ela fala, não é só um rito de passagem, é um rito de conexão. Então, para mim, esses 2 movimentos, passagem e conexão, falam muito sobre uma cerimônia de casamento mesmo, sendo ela na igreja, sendo ela, enfim. Cerimônia de casamento, para mim, é muito movimento também, sabe? Justamente porque você sente que você está saindo de um lugar e indo para outro. E aí, de novo, isso numa igreja, isso com o celebrante X, Y, Z. Querendo ou não, quando você coloca o vestido de noiva, quando você incorpora alguns dos grandes símbolos e dos grandes movimentos desse rito, eu sinto que algo movimenta em você. Então, eu acho que essa é uma boa palavra para falar sobre cerimônia de casamento, é movimento. Você sai de um lugar e vai para outro. Quando a gente fala do celebrante e do meu estilo, por exemplo, dessa cerimônia que vai se desdobrar nos detalhes, essa cerimônia que vai falar ali
se propõe a olhar para aquela trajetória, sabe, como um todo, como que eles viveram para chegar lá, eu sinto que a cerimônia de casamento ela adquire mais uma camada, que é a de revisitar a força da própria trajetória. E eu acho que isso é muito único, sabe? Porque a gente não faz isso com muita frequência. Então, acaba que o casamento, né, de uma forma geral, eu acho que ele dá muita licença poética para as pessoas se autorizarem a se sentir, para essas pessoas se autorizarem essa afetividade que fala, verbaliza. Então, assim, a gente vê naquele ambiente um pai que é durão, emocionado, ou um pai que é durão, falando eu te amo, meu filho. Muito porque o casamento abre um pouco dessas portas e aquelas pessoas vão se autorizar esse sentir. Eu digo essa geração, né, passada, que não teve tanta afetividade, enfim. E aí a cerimônia de casamento, com esse celebrante que vai olhar com muito cuidado para isso, ela ganha essa camada de vamos olhar para essa trajetória, vamos olhar para a força dela, sabe? Continua. Vou pegar a pergunta, continua, desculpa. Vamos olhar para essa trajetória, vamos olhar para a força dela, vamos olhar para aqueles momentos dessa vida real em que esse vínculo foi transformado e ele foi se aprofundando. Eu acho isso muito bacana, porque não é muito óbvio, né? É óbvio pedido de namoro. Pedir para namorar com ela, tipo, dia tal, a pessoa sabe o dia, a pessoa sabe como. Você lembra, levei minha namorada no Sidão, primeira vez. Isso fica marcado. O que não fica tão óbvio para as pessoas é, por exemplo, eu percebi que o namoro estava sério quando eu cheguei na casa dele e o porteiro me reconheceu e me deixou entrar. Então, assim, eu estava ali o tempo todo. Ou então, eu percebi que estava sério quando, sei lá, ele vagou uma gaveta, sabe, ali do lado para eu colocar minhas coisas. Eu percebi que estava sério. Assim, a gente não exatamente vai percebendo o crescimento desse vínculo nessas coisas. Não é inato da gente, sabe? Não é ali... a gente não vai entendendo dessa forma. E aí, quando a gente traz uma cerimônia que vai se propor a fazer essas perguntas e olhar, entender, me explica, deixa eu entender como que essa relação foi crescendo, como que esse vínculo foi crescendo, como que a gente chegou até aqui. Eu acho que isso conduz as pessoas para um lugar muito bonito de acomodar algumas coisas que não necessariamente elas tinham parado para pensar. E, para mim, isso é uma das coisas muito importantes. E é até difícil responder o que é uma cerimônia de casamento só pensando nesse grande dia, só pensando nesse momento do altar. Porque, para mim, o processo todo é uma cerimônia de casamento também, percebe? Quando essas pessoas começam o que eu quero viver, qual o papel que a minha mãe vai ter nesse momento, eu vou entregar o buquê para ela, né? A gente sabe que nem toda relação vai comportar entrar no protocolo típico do casamento em que a mãe entra com a noiva e não sei o quê, não sei o quê. Então, eu sinto que essa cerimônia e esses movimentos, eles vão ali encaixar algumas fichas, sabe? Assim, nessas pessoas e para todo mundo, né? Para essa mãe também. Eu tive uma noiva recente até, que ela tinha uma relação com a mãe que não era muito fácil. Claramente havia um amor muito forte ali, mas a relação não era tão fácil. E aí ela se propôs a pensar como que eu vou trazer essa relação. E aí ela decidiu entregar o buquê para a mãe, né? Chegou no altar, abraçou a noiva dela e se virou e voltou para onde a mãe estava para entregar o buquê. Então, a mãe se emocionou de um jeito, sabe? Foi um gesto que falou muita coisa e que, sabe, que foi assim uma ponte que elas cruzaram, mesmo que nenhuma palavra tenha sido dita. Então, cerimônia para mim é tudo isso, sabe? Ela foge, ela transcende a figura do celebrante, ela transcende o discurso bonito, ela transcende os símbolos mais tradicionais dos quais eu tenho maior respeito. E é um movimento muito completo. Por isso que eu, né, voltando lá para o começo, é movimento. É esse movimento. Você sai de um lugar e você vai para outro. E, claro, se você pode ter o grande privilégio de ter um celebrante te conduzindo por esse processo que vai enriquecer muito, e muito mesmo, esse momento, maravilha. Você vai realmente mudar a experiência do seu casamento por completo.
falando aqui na parte de celebrante, aqui em Uberlândia, por exemplo, em Minas, tem muita dúvida do que exatamente um celebrante de casamento faz. Tem gente que até confunde, né, Miqueias? Você é o cerimonial, você é o celebrante, enfim, não sei como que é para você. Mas qual é o papel do celebrante em um casamento? Tá. Essa resposta também ela é muito variada. Eu vou focar em uma que eu não vejo sendo dita com muita frequência por aí. Eu acho, Gustavo, que o celebrante ele faz algo muito bonito. Ele vai fazer todo mundo entender naquele casamento qual é o motivo da festa, sabe? Eu sei que no casamento, via de regra, é a festa, né? A gente foca muito nisso, nas redes sociais a gente vê muito isso circulando e tal. Mas o celebrante, cara, é a pessoa que, microfone na mão, ele vai conseguir dar um contexto para aquelas pessoas. Por que a gente deve celebrar, sabe, noite adentro, com festa, com brinde, com música, aquele momento? E isso, para mim, é muito rico, porque assim, uma coisa é você ver uma foto de uma mulher chorando, outra coisa é você ver uma foto de uma mulher chorando e dizendo, ela venceu o câncer hoje. Isso é trazer contexto. E aí, quando você vem e traz o contexto daquelas pessoas, essa trajetória que eles percorreram para estar ali naquele altar, eu acho que isso libera todo mundo para essa festa dentro de um propósito, dentro de uma intenção e dentro de uma energia que não aconteceria se o celebrante não tivesse contado aquela história, né? As histórias, elas têm um poder muito grande, elas têm uma importância muito grande na nossa sociedade, que é essa de aproximar as pessoas, né? De conduzir. Quando você ouve uma grande história, inevitavelmente você meio que se conecta com a sua também. Então, assim, o celebrante está ali contando a história do João e da Maria. E aí, assim, eu acho que é um pouco inevitável, né? Que as pessoas também... Mas e a minha história? Vamos lá. E o meu conceito de amor? Sabe, e as piadas internas da minha relação? E onde que eu estou achando amor? Sabe? Assim, então, assim, eu acho que acaba que é um movimento que é coletivo. Apesar de eu estar contando a história do João e da Maria, sabe, a Márcia, o João, todos que estão ali, nem todos, a gente não consegue, né? Mas, assim, algumas pessoas, elas são tocadas por aquilo de uma forma que, às vezes, elas demoram até, sabe? Para digerir aquilo. E eu sei disso porque, às vezes, as pessoas voltam para contar. Então, eu vejo muita gente, né? Eu quero cuidar muito bem dos meus convidados. Vamos lá, vamos servir uma lagosta, eu vou dar havaianas, vai ser a banda. Só que, às vezes, você não percebe que a coisa mais incrível que você pode fazer por um convidado seu é entregar um momento em que ele justamente seja conduzido pela própria história, mesmo que de uma forma inconsciente, ou mesmo que, enfim. E eu acho que é isso que o celebrante faz, né? Fora, lógico, ali naquele altar, eu acho que é isso que o celebrante faz. E, de novo, voltando, o processo também é um papel muito importante desse celebrante, dele conduzir essas pessoas por essas perguntas, nesse movimento dele tentar entender essa história, ele também vai conduzir, de novo, essas pessoas por... Mas vem cá, por que a gente decidiu casar? Às vezes, né, às vezes é até... Assim, peraí, calma aí, mas é até incrível porque as pessoas não lembram, ou acham que lembram. Então, várias vezes eu já vi na minha frente, a gente foi no bar do Sidão. Não é, Gustavo. O primeiro encontro da gente não foi no bar do Sidão, não. Foi, sabe, foi não sei quem, lembra? É verdade. Então, perceba, a gente está muito desconectado da própria trajetória, às vezes, porque a memória ela é efêmera. A memória ela não é escrita em pedra. E o celebrante, o que o celebrante faz? Ele resgata, ele reconecta, ele encaixa essas peças. E, para mim, assim... É mais ou menos por aí. Boa. Naira, você falou de reconecta e a gente sabe que... E eu tô tentando, gente, não fazer perguntas de celebrante para celebrante, assim, para nossa audiência. Mas, assim, para você, Naira, qual que é o grande segredo da conexão numa cerimônia? Porque você falou dessa vivência que ultrapassa a figura do celebrante, mas a gente sabe que fica ali com o celebrante muito dessa responsabilidade de, naquele momento, criar uma conexão
que não é só responsabilidade dele, envolve inclusive a lista de convidados. Será que a sua lista de convidados está conectada com aquele momento? Da sua trajetória, como é que foram essas vivências de desafios de criar cerimônias com conexão? Então, o celebrante, ele não faz milagre, né? E às vezes eu sinto que as pessoas chegam um pouco com essa expectativa de, eu quero todos os meus convidados chorando. E aí a vontade que eu tenho às vezes de dizer é, mas você convidou as pessoas que vão estar engajadas com aquele momento? As pessoas têm muito essa coisa, porque o celebrante sabe prender, é o celebrante que vai encantar. E, cara, beleza, eu acho que o celebrante com um oratório, um storytelling, ele vai conseguir fazer coisas inimagináveis. Mas quando a pessoa não quer prestar atenção, quando a pessoa quer estar no celular, não adianta, não tem... O padre Fábio de Mello, que é maravilhoso, nem ele vai conseguir. Então, às vezes, eu sinto que recai no celebrante um pouco o impossível, né? Porque casamento é um 360. O celebrante traz uma cerimônia emocionante, os noivos precisam estar num lugar minimamente de serenidade para absorver isso aí. Isso também, às vezes, perpassa ali por questões de estarem emocionalmente saudáveis, de estarem dentro de uma atmosfera que, né, não é tóxica. E aí a gente vai também para os convidados, às vezes a gente vai até para detalhes como a organização das cadeiras, a organização, o altar, como é que ele está disposto, é contra o sol, que horas é. Tipo assim, às vezes a gente está fazendo uma cerimônia 4 horas da tarde, que ainda é quente, ainda é meio desconfortável, para acomodar outras coisas. Então, assim, o celebrante está inserido dentro de muitas outras escolhas. Mas partindo desse lugar em que o celebrante, vamos lá, a cerimônia começou, 3, 2, 1, ação, uma coisa que eu acho que conecta com os noivos e com todo mundo que está ali é a verdade. Eu acho que em uma cerimônia de casamento, o que vai gerar essa emoção, o que vai gerar essa conexão, é o nível de verdade que esse celebrante está se propondo a trazer para essas pessoas. Mas o que você quer dizer com isso? Que verdade é essa? Eu digo nessa verdade factual, né, em que o celebrante entendeu minimamente os fatos. Se conheceu, foi para lá, etc. e tal. Mas eu sinto que é muito essa verdade dentro de conceitos do relacionar, dos conceitos do que é ser família, do que é estar casando, que não vão para esse lugar mais idealizado do relacionar. E aí, assim, não sei se vou comprar uma mega briga aqui agora, mas a gente tem um dos principais motes, que é o amor tudo pode, o amor tudo crê. E apesar dessa frase ser incrível, ela tem uma força, né? Ninguém passa ileso por algo dessa magnitude. O amor tudo pode, cara, incrível. Mas a criatura que está ali sentada e brigou com o namorado e está pensando em acabar essa relação, enfim, ela sabe que o amor ele perpassa por muitas nuances, entende? Esse amor ele vai de um lugar X para o lugar Y. Esse amor ele é muito rico, ele é muito complexo. Então, quando a pessoa, o amor, sabe, o amor, vou botar outra, que casamento é tornar-se um. Apesar disso também, né, idealmente querer trazer uma força para aquela união, agora é só um. Essa pessoa também que está ali, que, sabe, o namorado vai jogar futebol e ela sai com as amigas e ela entende um pouco da beleza da individualidade, essa pessoa, na mesma hora, ela se desconecta um pouco com aquele discurso, porque, para ela, não exatamente aquilo se conecta com a realidade que ela vive. Então, quando eu digo verdade, o que eu acho que conecta as pessoas numa cerimônia é a verdade, é muito nesse sentido de se propor olhar para essa relação, não desse lugar que a gente geralmente costuma ir, que é esse amor super convicto, que é esse amor que se torna um, que é esse amor que tudo pode, e a gente olha para a faceta mais humana desse amor, que é falha, que tem raiva, que tem medo, que tem dúvida, né? Imagina a pessoa falar... É claro que, assim, um parêntese, né? Na cerimônia isso não vai dessa forma que eu estou falando, mas aqui, né, só quebrando um pouco desse processo, aqui a gente consegue meio que entender que esse amor vai passar por tudo isso. E a partir do momento que eu comunico isso na cerimônia com poesia, com muito filtro, com entrelinhas, com metáforas,
Eu sinto que isso se comunica com as pessoas, com os noivos, principalmente, lógico, porque eles sabem, né? Eles sabem do que eu estou falando. Eles sabem, sabe, ali, eles claramente entendem a mensagem que está sendo dita. E com os convidados, mesmo que, né, não peguem exatamente o que está sendo falado, quando a gente está num momento que é menos idealizado, mas ainda assim as pessoas conseguem associar isso com a vida delas também de alguma forma, sabe? E eu sei que é meio difícil falar um pouco sobre isso, porque é uma discussão que é complexa, é uma discussão que, enfim. Mas, quando eu olho para a minha trajetória, eu acho que foi isso que me colocou num lugar em que eu acredito. E, por eu acreditar, ressoa, tem força, sabe? Eu sei que algumas pessoas vão trazer esse discurso e elas vão conseguir chegar em lugares incríveis. A gente tem muitos celebrantes incríveis falando um pouco desse amor mais convicto, inabalável, que se torna que etc e tal. Mas eu gosto do amor humano. Esse que, sabe, vai passar por poucas e boas e no final vai se escolher, né? A gente tem muito essa coisa do o casamento é para sempre, etc e tal. E eu gosto muito desse casamento que se casa todo dia, né? Renata Malhoca, mineira. Mentira, ela é paulista. Renata Malhoca, ponto. Mineira, que fique claro. Ela é paulista? Mineira. Tá, então mineira. Mineira. Se Renata falar que não é mineira... Renata Malhoca... Mas ela é paulista, tá, gente? Mas é a paulista mais mineira que existe. Renata Malhoca traz uma frase incrível. Casamento é o sim de todo dia. Então, é mais ou menos por aí que o meu olhar se propõe a olhar. Né? Para esse casamento que todo dia... Não, peraí, calma aí. Vamos lá. Né? Não estou dizendo que num dia difícil a pessoa vai dizer, não, hoje eu não vou casar. Mas essa pessoa que está atenta, sabe, assim, que ela está ali muito olhando para aquele vínculo de todo dia. É o sim de todo dia. E acaba que, querendo ou não, esse para sempre, ele é o coletivo de vários sims que foram ditos ali todos os dias. E aí, eu acho que para mim é mais ou menos por aí. Sabe, Miqueias? É essa verdade que sai daqui de um lugar genuíno e chega em algumas pessoas em um lugar genuíno também. Naira, para você, pessoa, daquilo que você acredita, o quão profundo uma cerimônia tem que ser? Vai depender muito do casal que está na minha frente. Né? Tem casal... já casei um psiquiatra com, sabe, uma psicóloga. Obviamente, essa relação, ela, né, essa cerimônia, ela tinha que se propor a ter uma robustez ali dessa profundidade que é maior. Só que isso vai depender muito do casal, porque às vezes até o psicólogo, ele não está exatamente nesse lugar de ter essa cerimônia muito profunda, etc. e tal. E, na verdade, o que eu acredito é que essa cerimônia que ela é assim, que ela tem só um tom, ela é só profunda, ela também, sabe, não é exatamente o que eu me proponho a fazer, porque o que eu acho que é bacana é a gente passar por tudo. A gente vai ser profundo, a gente vai ser engraçado, a gente vai ser emocionante, a gente vai falar desse amor real, a gente vai andando, sabe, tipo assim, subindo e descendo, em expansão e contração, denso e leve. É isso que eu gosto na cerimônia. Então, às vezes, até o psiquiatra mais pica da galáxia, eu ainda seguiria um pouco desse fluxo de ser profundo, mas também de ser leve, de ser denso e poético e né, trazer um pedaço de uma letra de funk, assim. Eu gosto muito desse passeio. Eu acho que essa diversidade, ela traz um ritmo para a cerimônia que a pessoa, às vezes, ela nem, né, tá aqui muito emocionada e tá rindo depois. Então, assim, né, aquela coisa, não sabe se ri, não sabe se chora, é meio que assim. E eu acho que é mais ou menos por aí. Só que, claro, o ponto de partida é o casal. Sempre vai ser o casal. É ele que vai... É nesse entendimento com ele, o que é que você quer viver, né? Sempre pergunto para os meus noivos, assim, para pensar na tua cerimônia de casamento, o que é que você quer viver? E aí, com base nessa resposta, que eu vou um pouco direcionar mais dessas emoções. Então, vamos ser um pouco mais profunda, vamos ser um pouco mais tal. Então, é esse. Boa. Naira, quando fala e chamando o mar, eu sempre imagino coisas muito profundas. Assim. Mas o mar tem a sua parte rasa. O mar tem a sua maré seca, que ela é lisa, assim. Sabe? O mar, ele é muito diverso também. Você tem mar que você entra e você boia.
com mansidão. Tem mar que você, para entrar, você tem que, sabe? Você tem que suar. Então, assim, o mar traz essa diversidade. Ele não é só profundo também, não. O mar também é raso, às vezes. O mar também é tranquilo. O mar, na maré seca, sabe? Você anda, às vezes, dentro, sabe? Dentro. Então, assim, o mar é isso. Para mim, são duas coisas que são muito parecidas. No primeiro episódio, falamos dela, né? Você falou dela. Sim. E a gente está aqui gravando. Então, agora a gente vai falar que o próximo episódio vamos gravar, então, no mar. No mar, lá em Pra explicar Fortaleza. um pouco melhor sobre isso pra gente, né? Não, deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que ela, eu não sei se eu vou usar as palavras certas, mas ela surfa, eu vou dizer desse jeito. Sim, surfo. Surfa e tem um posicionamento também, que vamos falar sobre isso, sobre se posicionar na cerimônia. Eu acho, salvo engano, eu nunca te perguntei isso, nem sei se isso é invasivo, mas eu acho que você é uma celebrante que celebra de cara lavada. Eu uso maquiagem. Mas você tem muito essa pegada do estar ali, natural. Ah, sim, sim. Assim, as ideias, né? As minhas ideias estão, elas, via de regra, elas vão. E você acha que cerimônia é um lugar de se posicionar? Menino, eu acho que a gente tá ali no mato, né? Duas pessoas casando, duas pessoas dizendo assim, olha, a gente vai constituir uma família, não é pouca coisa. O celebrante, ele está posicionado num momento muito revolucionário da vida de duas pessoas e, se a gente olha assim, numa visão mais macro, na vida da sociedade, porque é mais uma família que está indo integrar essa sociedade, etc. e tal. Então, eu acho que quando a gente fala de se posicionar numa cerimônia, eu acho que é muito sobre como que essa família vai nascer. No sentido de que ideias vão, sabe, embalar e abraçar o nascimento ali daquela família. Então, quando a gente fala de se posicionar, eu acho que eu me posiciono porque claramente eu estou colocando ali ideias das quais eu acredito, obviamente muito alinhada com as ideias do casal. Por isso que é tão importante a gente ter esse alinhamento de quem contrata a gente e quem que a gente escolhe ser contratado. Eu acho que isso é uma mão dupla. E eu acho que é muito importante que essas pessoas, essa família, ela se abra dentro de ideias das quais fazem sentido para elas. E isso, às vezes, é muito sutil. Como, por exemplo, você não dizer pode beijar a noiva. Mas também é muito sutil quando você, por exemplo, não lança mão de coisas como é a mulher que vai edificar o lar, sabe? Acaba que a gente está ali, naquele momento, dando contexto, dando base para como que, dentro de que simbologia elas vão querer, sabe? Sair para essa sociedade. Então, quando a gente fala de se posicionar, eu acredito muito nisso. E acaba que, querendo ou não, a história delas faz isso também, sabe? Para mim, a história das pessoas é o grande protagonista. E eu vou meio que, querendo ou não, só ali enlaçando, costurando aqui, costurando ali, pincelando um pouco disso, para que isso não só faça sentido, mas para que reverbere naquelas pessoas que estão casando, naquela família que está nascendo, sabe? Então, é lugar de se posicionar? Eu acredito que sim. Muito nesse sentido, né? Muito nesse movimento de essa família vai nascer dentro de ideias das quais fazem total sentido para elas. Mas, para além do posicionamento da narrativa do celebrante, você já viu noivos se posicionando nas suas escolhas, noivos e noivas, assim, fazendo escolhas para a cerimônia que sejam claramente uma forma de se posicionar em relação àquilo que acredita? Eu acho que eles fazem isso o tempo todo. Os noivos fazem isso o tempo todo, né? Eu acho que eu estimulo, inclusive, para que eles façam isso, para que eles tragam essas ideias e para que essas manifestações aconteçam. A gente sabe que numa cerimônia de casamento, via de regra, os votos são esse momento mais óbvios, né? Porque as palavras são ditas. Mas, por exemplo, quando essa noiva volta e deixa o buquê para a mãe, ela está, querendo ou não, ela está manifestando ali algo que ela acredita, sabe? Então, eu acho que a gente tem que estimular esses noivos a fazer isso. É claro que a gente vai voltar para aquele lugar em que esse celebrante e esses noivos estejam muito alinhados nessa ideia, sabe? Porque justamente para que ninguém se agrida,
Eu acho muito importante isso, principalmente um celebrante não agrida os noivos, né? Isso é muito mais danoso do que o contrário, mas ainda acho que o contrário também não deve acontecer. E eu acredito muito nesse acordo em que essas ideias ali estão alinhadas e vão fluir, sabe? Vão se complementar, às vezes. Então, eu estimulo muito para que as pessoas façam isso, né? Seja nos votos, seja falando, seja nos movimentos, seja nas escolhas. Eu não quero trocar aliança. Isso é uma manifestação de algo que ela acredita. Alianças não fazem o menor sentido para mim, entende? Então, assim, beleza, vamos pegar isso aqui e vamos trazer, vamos colocar. É claro que se é algo que vai me agredir, aí essa relação precisa ser repensada. A gente precisa olhar para isso, com certeza, porque depois de fazer isso por 8 anos, não é um lugar que eu quero estar e eu acho que eu posso ter essa opção, sabe? Mas aí é muito tranquilo, assim, nunca aconteceu, né? Justamente porque esse posicionamento via redes sociais, essa disseminação de ideias, ela é muito bacana para que essas pessoas tenham ferramentas de escolher, me escolher também dentro de um lugar que é cru, que é, sabe, que né, tô de maquiagem, mas estou ali com as minhas ideias muito vestidas, sabe? Então, eu acredito muito nisso, nessa troca, para que isso seja muito natural. Se manifesta, sabe? Vem, traz. E eu também vou fazer isso de uma forma bem mais, sabe, mais sutil, mas ainda vai estar lá. E aí o que acontece é uma sinergia. Essa é uma palavra que acho que define muito bem esse movimento de casar o lá com cá. E aí a gente tem essa sinergia e se potencializa. E Naira, eu já vou te deixar perguntar, meu companheiro. Vamos lá. A gente sabe que os posicionamentos em rede social são ali uma forma muito clara do casal tentar montar uma seleção de fornecedores que também harmonizem entre si. Uhum. Você disse da necessidade de uma harmonia entre o celebrante e o casal, mas a gente sabe também que é imprescindível haver uma harmonia entre todos os fornecedores que o casal escala para estar ali. Mas às vezes acontece, né? Raro, mas com uma certa frequência, do casal escolher a gente que tem ali uma proposta de construir uma cerimônia que reflita, né, o casal, e às vezes ele escolhe aquela equipe de assessoria que é maravilhosa, que é extremamente profissional, mas que está muito ali dentro daquela proposta de nós temos que fazer o que tem que ser feito, o protocolo é assim, não interessa se pais são juntos, separados, tem que entrar assim, isso tem que acontecer, tem que ter isso na cerimônia. Eu não sei se você já passou por essa experiência, ou se o seu posicionamento te retira desse lugar de conflito, mas se ele já existiu, como é que você tem lidado com essa coisa de tentar entregar uma cerimônia que reflita o casal, e isso às vezes interfere até no cortejo, diante de uma assessoria ou de um cerimonial que é muito bom e qualificado, mas que é especializado naquela cerimônia de igreja, naquela cerimônia quadradinha? Então, passo muito por isso. Acho que não tem posicionamento que vá livrar uma pessoa disso. Só mesmo a mudança do mercado eu acho que vai melhorar um pouco dessa situação. Mas, assim, eu sinto, Miqueias, que a cerimônia de casamento, principalmente se a gente fala do celebrante social, eu sinto que ela ainda é um patinho feio no mercado de casamentos. E acho que o que é muito sintomático disso é, por exemplo, quando o cortejo, ali no mercado cearense, como a gente tem muito essa expectativa de fotos ao pôr do sol, às vezes atrasa o cortejo, às vezes atrasa o início do casamento. A gente, né, esperar que a pessoa, você pode fazer rapidinho e tal, etc e tal, coisas que eu não vejo exatamente com outros fornecedores. Mas acontece. Casamento, a gente sabe que de novo, né, é um ato coletivo, não é outra coisa. É muito, assim, uma integração de vários trabalhos e de várias artes diferentes em um só momento. Então, eu tento realmente conciliar esses conflitos, primeiro com uma boa conversa, onde eu elenco ali os meus motivos, etc e tal. E eu acho que muito nesse processo anterior, em que você vai alinhando com os noivos, o que você quer viver? Eu quero fotos lindas ao pôr do sol, beleza. Então, vamos lá. Se o cortejo atrasar 15 minutos, o que você quer? Não, mas não vai atrasar. Aí, por exemplo, só para vocês saberem, essa questão lá em Fortaleza é tão forte que um pouco antes da pandemia, eu comecei a pegar dados empíricos do que eu estava dizendo. Então, comecei a printar
toda a cerimônia, a hora que começava, o tempo que o cortejo demorava, a hora que eu estava dando boa tarde e a hora que eles estavam se beijando. Muito porque, né, tem essa coisa, não vou atrasar. De acordo aqui com o meu IBGE, com os dados estatísticos, sabe, de 30 eventos que eu registrei, 5% atrasaram 30 minutos, né? É muito raro uma pessoa atrasar muito. Mas estou vendo aqui que 90% atrasaram 10 minutos. 10 minutos, num espaço ali curto que a gente tem, faz muita diferença. E aí, assim, eu acho que esse tipo de alinhamento e de ferramenta, às vezes, pode ser muito útil para trazer a noiva para dentro dessa decisão, sabe? De dizer, vamos lá, o que a gente vai fazer diante dessa situação? O que você gostaria que fosse feito? E aí você tem até ferramentas para virar para a assessoria e dizer, olha, a noiva, diante disso aqui, ela escolheu assim, assim, assado, né? E aí você tem muito mais embasamento para até debater com essas pessoas. Eu acho que trazer os noivos um pouco para dentro dessas decisões antes desse evento é uma forma muito legal, às vezes, de... mas a noiva, né, os noivos escolheram isso aqui. Então, como que a gente vai fazer? Ou então, tem um motivo X por trás disso aqui. Como que a gente vai fazer? Eu estou com uma situação agora que é uma pessoa muito querida dos noivos, quer fazer um discurso, quer ser a pessoa que vai fechar a cerimônia. E aí, estou nesse caminho justamente de argumentar, olha, o final da cerimônia é muito importante, ele tem uma energia muito específica, ele vai liberar todo mundo para a festa de um jeito tal. Então, assim, não vou conseguir te colocar nesse momento, mas aí a gente vai te alocar num lugar que você vai poder aflorar todas essas emoções que você quer e a gente vai sair para essa festa dentro de uma energia que já está em subida, né? Porque a festa é um ápice de energia. Ela é ali um momento de extravasar mesmo. Apesar de gostar muito da sua frase que diz a cerimônia já é a festa. Eu acho isso incrível também. E diálogo, paciência e entender que ninguém faz nada só, né? O celebrante não faz uma cerimônia sozinho. Ele tem uma decoração, ele tem uma assessoria, ele tem uma banda. Um retorno. Ele tem um retorno. Quando então, tem, né? Tudo isso... Costuma ter aqui, que é essa? Na verdade, não. Eu já fiz só uma cerimônia. Eu já fiz só uma cerimônia com retorno, gente. Foi tão incrível. Deixa foi uma coisa baixo. assim tão maravilhosa fazer uma cerimônia com retorno. Mas é uma junção de várias coisas, né? E De vários várias fornecedores artes. em prol de uma única coisa, que é fazer o casal feliz ali, em hipótese, qualquer hipótese, na verdade, né? Seria muito legal ver mais essa integração. Né? Às vezes ela é muito custosa, por exemplo, o retorno. O retorno, ele vai incomodar o fotógrafo. Ah, mas eu não quero um retorno aqui, porque vai deixar a minha foto. Eu concordo com você, você tem razão. Realmente, esteticamente, o retorno ele vai sujar. Só que você está tirando da cerimônia de 40 minutos, assim, 35 minutos de fala intermitente, você está tirando a visão da pessoa que está falando. Como que você gostaria de falar por 35 minutos estando cego? Entende? Então, assim, seria muito incrível ter uma maior. Isso não é só entre celebrantes e fotógrafos, né? Fotógrafo e o pessoal da decoração, que bota uma luz verde. Não tem o que dizer, sabe? Você vai ter que ceder um pouco e meio que as coisas deveriam dançar. Só que, às vezes, essa dança, né, é um fervo, às vezes ela é um forró, às vezes ela é, sabe? Ela também perpassa por um monte de coisa. Daí a importância de alinhar essa equipe também. A mesma energia, tá aqui, mesma energia. Fotógrafos e videomakers, por exemplo, precisam trabalhar muito juntos para um não atrapalhar o outro, etc e tal. O celebrante com essas pessoas vão registrar a cerimônia. Então, assim, peraí, eu vou sair aqui desse momento na hora dos votos, o protagonismo é total dos noivos, sabe? Na hora do beijo, etc e tal. Então, a gente pode se ajudar. Seria muito incrível ver uma maior integração, porque o resultado final, ele é exponenciado. Deixar o ego de lado e fazer o que tem que ser feito. Deixar o ego de lado e muito de entender a dor do outro também, sabe? Porque eu entendo a dor de um fotógrafo que não quer o retorno na foto. Sim. Eu concordo com ele. Mas ele também precisa entender que 35 minutos falando cega também não vai, sabe? Não vai trazer ali para as fotos que são da reação do casal o melhor possível. Então, assim, vamos se entender. Boa. 8 anos
né, que você atua, e você falou lá no início do podcast que esse mercado ele dá uma reviravolta muito grande a todo momento. Sim. Depois de 8 anos vivendo, né, como celebrante de casamento, você acredita que ainda existe muita crença, eu não falo espiritual, mas sim crenças limitantes de, por exemplo, porque o meu casamento tem que ser em tal lugar, meu casamento tem que ser na igreja, o padre, o pastor, alguma coisa tem que celebrar. Existe esse bloqueio ainda de ter celebrantes em casamentos? Total. Muito. Eu tive uma noiva uma vez que ela me mandou mensagem: nossa, eu queria muito que fosse você não tem ideia, é o meu sonho, mas a minha mãe não concorda. E isso, assim, apesar de eu estar dentro de uma bolha, né, até pelo meu posicionamento, eu estou ali dentro de uma bolha que vai selecionando e tal. Mas isso é muito sintomático, eu acho que de um mercado que está aí, que ainda vai se guiando muito pelo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. As pessoas, querendo ou não, veem no celebrante essa autoridade que vai chancelar e validar essa relação. É uma autoridade, entende? 8 anos atrás eu chegava no evento, a senhora é a pastora? Não. A senhora é a juíza? Não. A pessoa ficava me olhando assim com a cara... Quem é você? Quem é você? E eu até me perguntava, porra, o que eu tô fazendo? Quem sou eu, realmente? Sabe? Assim, era muito engraçado. Até você ficava na dúvida. Porque eu ficava assim, quem sou eu, sabe? E, enfim, o celebrante ele ainda está muito nesse lugar de validação, de chancelamento. As pessoas, elas ainda terceirizam isso, né? Você vai me casar. E acaba que, como o casamento ele é um momento ali de muita conexão, assim, né? De muito entrosamento intergeracional, são os pais com o casal, avós, as crenças são diferentes de um para o outro. Esse casal quer a celebrante que vai contar a história, a mãe só vê valor na bênção religiosa, os avós, entende? Então, assim, acaba que, querendo ou não, tem que ter ali um entrosamento e decisões precisam ser feitas. Mas aí a gente vai ter também um complicador, porque geralmente esse casal ele não está pagando esse evento sozinho. Esse casal está sendo ajudado ali pelos pais que têm crenças diferentes e etc e tal. E isso fica muito bagunçado. Então, quando a gente fala de celebrantes que ainda, né, porque tem que ter, não sei o quê, eu vejo muito ainda um pouco esse conflito de interesses e um pouco dessa coisa de quem que é o dono dessa festa de fato. A gente sabe que uma pessoa está pagando um evento, ela vai ter um poder de decisão ali, não adianta, ela vai ter assim, um peso nessa escolha. E aí essa noiva, ela falou, etc e tal, ela ia casar com o padre 30 dias antes cancelou o evento dela por motivo X. E aí ela se virou para a mãe e falou, olha, ele cancelou, eu vou ver com a celebrante. Ela, tudo bem, veja. Então foi assim, foi uma coisa bem, tipo, não tem tu, vai tu mesmo. Uhum. E aí a gente fez a cerimônia, eu tinha a data dela, por um milagre, 30 dias, foi super corrido, mas deu tudo certo. E aí, quando a gente está terminando a cerimônia, eu estou ali ajeitando as coisas no altar, quem é a primeira pessoa que vem falar comigo? A mãe. É a mãe. A mãe vem me elogiar, etc e tal. E, enfim, assim, tem ainda muito conflito? Tem. Eu acho que muito por essa, né, assim... Crença, né? Crença limitante, eu acredito, né? Bloqueio. A gente não tem como chamar de crença limitante a crença de uma mãe que cresceu a vida toda vendo no padre a figura que ia casar, sabe? Assim, eu acho que às vezes também não é tão justo a gente atribuir a essa mulher um lugar de demérito, digamos assim. É o que ela acredita. E isso tem uma força também, sabe? O que eu acho que é bacana e tem acontecido muito, pelo menos lá no Ceará, é muito a divisão desse movimento de casar, né? Então, a gente tem ali um dia que essas pessoas fazem uma cerimônia religiosa, claramente é um chamado familiar, é uma cerimônia só para a família. A gente tem esse momento em que essas pessoas ou assinam os papéis dentro desse movimento religioso ou vão no cartório assinar. E a gente tem esse momento que tem essa cerimônia e essa festa que pode ser em qualquer lugar do mundo, que pode ser em qualquer ambiente e que vai conectar essas pessoas com a trajetória. Então, quando a gente meio que faz isso, a gente está tentando, querendo ou não, conciliar um pouco, né, dessas crenças. Eu acho que o casamento ele é um evento familiar, né, no sentido de que a sua mãe, a sua avó, todas essas pessoas, de alguma forma, elas também
precisam estar inseridas ali naquele momento dentro de algo que elas consigam fazer uma relação e ter uma conexão. Quando eu comecei, 8 anos atrás, eu achava que não, casamento dos noivos. Você decide o que você quer para sua vida. O que você quer viver é você e você. Hoje em dia, de um lugar, né, acredito eu, mais amadurecido, eu vejo que esse 360 ele é muito importante, porque é muito grandioso, às vezes, para um pai, para uma mãe, ver um filho casando, ver essa pessoa saindo de casa, ver essa pessoa formando a própria família. Então, quando a gente divide um pouco disso, acaba que a gente consegue, né, vou usar uma expressão que é meio perigosa, agradar gregos e troianos, que é o que todo mundo meio que quer fazer no casamento, né, que é agradar todo mundo. Mas não só isso, eu acho que a gente vai também conseguir passear por dentro do propósito de cada movimento com muito mais força, né? Lembra que eu comecei dizendo que cerimônia de casamento é movimento. Quando a gente vai para a cerimônia religiosa, é um movimento de contato com o divino. É um movimento ali em que essas famílias, elas veem ali realmente, minha filha está casando. Ela organiza isso internamente. Você tem um contato com esse divino que é superior, você consegue se pegar na força dele e se conectar com isso. Então, você traz a oração, você traz os cânticos, você traz tudo, sabe? Tipo assim, eu ia dizer a porra toda, né? Mas você traz tudo para estar dentro desse movimento e dentro dessa conexão com esse divino. Quando a gente vai para o rito civil, todo mundo tem um leve desdenho, né, com essa coisa do civil, porque é só assinar um papel. Cara, não é só assinar um papel. Você se atrelar com outra pessoa perante o Estado é um negócio imenso. Burocraticamente falando, cara, é um rolê que a pessoa pode decidir como que vai ser o final da sua vida, entendeu? No sentido de, desliga ou não desliga aparelho. Cara, é o seu cônjuge que escolhe isso, não é mais sua mãe e seu pai. Toda a questão patrimonial. Então, assim, quando você vai para o rito civil sem estar ali, né, totalmente misturada com outras coisas, outros símbolos, outros movimentos, você entra naquilo com força. E aquela canetada que você dá, cara, se você não tiver com o coração querendo sair do seu peito, meu brother, você não pensou certo no que você está fazendo. Porque é enorme, é imenso aquela assinatura de papel. E aí a gente vai para esse lugar agora de se conectar com a história, que é meio que do que eu já falei. É hora de todo mundo entender qual é o contexto da festa. O que a gente está celebrando ali? O que essas pessoas viveram? Sabe? O que ali naquela trajetória merece brinde? O que é admirável? O que merece todo mundo aplaudir de pé? Não é assim que a cerimônia termina? Todo mundo aplaude de pé. Uhul! Por que eu estou fazendo esse uhul? Então, traz esse contexto e, de novo, esse casal está conectado profundamente com a história deles. Então, eles começam essa nova etapa, esse ciclo, porque eu acho que o casamento, sim, ele abre isso na gente de uma outra forma, né? Que se ela tivesse feito só as outras duas, talvez, não sei se teria dado muito certo. E aí eu gosto muito de passar por essa tríade justamente porque algumas questões caem por terra, né? Tem que ter um padre. Beleza, vai ter. Está aqui. E vamos nos conectar totalmente com essa intenção. Não é assim, faz uma oração. Ok, vou fazer só uma oração solta, sem contexto, sem nada, assim, sem a gente evocar a real força dela. Será? Então, assim, às vezes as pessoas querem fazer um saladão da cerimônia e elas vão passar por todos esses movimentos assim, de um jeito que é diferente. Você entrar na igreja, né? Enfim, meio do que eu já falei. E é isso. Ô, Naira, a gente ficaria aqui, pelo menos eu... 4 horas e meia. 4 horas e meia conversando e fazendo perguntas, porque temos aqui uma listinha enorme, mas vamos nos atentar ao prazo. E para a gente encerrar o nosso episódio aqui com aquilo que a gente gosta de fazer e costuma fazer em todos os episódios, que são os nossos quadros, e eu começo te perguntando sobre aquilo que você já experimentou, né? Já vivenciou ali, já teve presente em algum momento nesses 8 anos e que é melhor deixar baixo, aquela coisa que aconteceu numa cerimônia que meu Deus, que baixaria, como a gente fala aqui em Minas. Então, tem algo que para mim, assim, não é baixaria, mas que eu acho que a gente merece deixar abaixo, que são as plaquinhas. Não foge, ela tá linda. E principalmente porque são crianças entrando, né? O que é uma criança? Uma criança está simbolizando uma vida que chega, uma nova geração, novos ventos. E ver crianças carregando uma mensagem tão cheia ali
de machismo, né? Não tem outra palavra, assim, de ideias tão antigas do que deve ser um casamento. Eu acho que devia deixar abaixo. Muito boa. Toma. Vamos lá. Para quem que você deixa de seguir, na verdade? Quem que você deixa de seguir assim, no mercado de casamento? Seja atitude de uma noiva, de um noivo, ou um fornecedor tal que fez algo, enfim. Eu deixo de seguir qualquer pessoa que propague ideias em que a mulher, dentro de um casamento, dentro de uma relação, em que ela não está ali num lugar de isonomia com esse noivo, sabe? Todas as ideias, qualquer coisa que vai ser nesse universo de colocar a mulher como única responsável ou de reforçar coisas como, porque você sabe, né? Casou, o fulaninho não sabe fritar um ovo. Qualquer fornecedor de casamento que propaga esse tipo de ideia, eu deixo de seguir na mesma hora, porque eu acho que as relações mudaram e o mercado de casamento tem a obrigação de acompanhar essas mudanças comportamentais dos casais. Né? Obviamente que não dá para generalizar, algumas pessoas acreditam nisso, ok, mas eu, pessoalmente, não quero estar associada com esse mercado de casamentos. O mercado de casamentos que eu quero estar com esse mercado que entende que homem e mulher é responsável por aquela relação, que homens também precisam entender que aquilo ali, né, é de responsabilidade deles, esse lugar em que a paternidade é um lugar de muito afeto, esse lugar em que os homens conseguem verbalizar os seus afetos e conseguem se emocionar, que não prendem o choro. Então, qualquer fornecedor que vá reforçar o contrário disso, não só tem o meu dislike, mas assim tem, sabe, o meu desdenho também. E o que você acha de quem fala que noiva não pode chorar? Cara, eu lamento muito, porque altar é um lugar muito massa para você sentir, para você ser atravessado, para você ser afetado, né? E essas dicas, né? Bota o céu na língua da boca. Não, bota a língua no céu da boca. Pra quê? Por quê? Isso tá servindo a quem? Sabe? Eu sei que algumas noivas, né, elas choram, assim, eu sei que esteticamente, às vezes não fica tão bonito, mas, cara, essa noiva vai ter a noite inteira para tirar fotos em que o rosto dela está perfeitamente estático, sabe? E a emoção que ela está deixando, que ela está segurando, geralmente isso é mais atribuído ao noivo, né? O noivo geralmente tem mais dificuldade de deixar essa emoção fluir. Eu lamento muito, e eu acho que isso até fomenta um dos momentos mais críticos, né? E mais ali... que os noivos mais têm medo, que é o dos votos. Porque qual que é o grande lance dos votos? São os noivos com medo de se vulnerabilizar na frente de tanta gente. De chorar, de se emocionar, de não conseguir seguir. E que pena que a gente ainda está reproduzindo esse tipo de dica, porque altar é lugar mesmo de deixar fluir. Votos é mesmo lugar de parar para respirar. Sabe? Votos não é um lugar para você ler... como quem está lendo ali, sabe, o descobrimento do Brasil. É para você ter dificuldade. É para você... Espera aí, só um minuto. Sabe? Então, assim, tirar isso da cerimônia de casamento, porque está todo mundo olhando, é perder uma das maiores riquezas que a cerimônia de casamento vai te entregar, que é sentir, ser atravessado, ser afetado. Você viu que era para ir para os quadros, eu já fiz uma pergunta Sim, no meio, eu né? sei, no meio Enfim. do percurso não vai ter Mas vamos lá, Naira. O que você aprendeu com a vida? Qual vivência que você teve que ali você não aprendeu em curso nenhum, nem no mundo corporativo, que eu sei que é de onde você veio, aconteceu ali, você teve que se virar nos 30 para a peteca não cair? Ai, Deus, que pergunta. Eu acho que eu aprendi, como celebrante, a entender o que eu estava fazendo ali. A me apropriar desse meu lugar, porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu não sou uma pessoa extrovertida, eu não sou uma pessoa até eloquente, sabe? Para eu estar ali naquele altar, na frente de tanta gente, eu preciso estar muito conectada com um propósito que é muito sólido. Então, o que a vida me ensinou, e acho que muitos meus casais me ensinaram, foi estar 100% apropriada disso, 100% dentro desse propósito. E só mesmo com o tempo, altar após altar, história, casal, feedback, crítica, que eu fui me colocando nesse lugar,
que hoje em dia tem muita força, porque eu acredito com muita força nisso. E é isso, assim. Tem coisas que nenhum curso mesmo, como celebrante, vai te trazer. É uma vivência. Você tem que estar lá, vivendo, sentindo, caindo, levantando, voltando para casa dirigindo, pensando, puta que pariu, essa cerimônia foi muito ruim, isso, aquilo. Entende? E eu acho que o que eu aprendi muito foi a fluir também pelos dias ruins, porque eles existem, né? Apesar que lá no Instagram você não vai achar nenhum, mas os dias ruins existem, as cerimônias que você gostaria de fazer tudo diferente existe. E fluir por eles também e voltar para esse propósito. Eu estou aqui dentro de um propósito que é muito sólido. Volta para ele, qual que é ele? E faz isso rápido, né? Volta para ele sem perder tanta energia nesses movimentos que são mais de crítica, que são necessários, mas que ainda podem ser muito cruéis. E a vida me ensinou isso aí. 8 anos, estou nesse processo e acho que ele não termina. Miquel, estou tão feliz com você aqui. É muito legal. Para quem que você dá seu like? Eu dou meu like para toda e qualquer pessoa que produz conteúdo autêntico e que liberta os noivos. Para toda e qualquer pessoa que faz, né, uma sequência de stories falando ali das pequenas coisas que mudam completamente a energia, ou, enfim, eu dou like para todo e qualquer fornecedor que empodera os noivos e que fala que pode ser feito diferente e que sai um pouco desses conceitos do relacionar que são mais idealizados e olham com mais coragem ali para aquela relação e como que ela vai ser traduzida em pequenos detalhes nesse casamento. Então, por exemplo, quando a gente tem um podcast como esse, que abre o microfone e vamos lá, vamos entender, etc. e tal, isso deve ser aplaudido de pé. Porque é esse tipo de coisa que muda o mercado. A gente acha que não, mas há 10 anos atrás o mercado era completamente diferente. Entende? E hoje em dia eu vejo muito esse movimento, que ele aumente, que ele ganhe o mundo. Que, sabe, que cada pessoa abra o microfone e autorize os noivos, não no sentido de você autorizando, mas para que essas pessoas se empoderem de tal forma que elas consigam construir um evento com essa verdade que eu falei no início do podcast. Porque é ela que vai emocionar, é ela que vai fazer aquele dia ter sentido, ela que vai fazer aquele dia reverberar, sabe, e ecoar ali no peito daqueles noivos por anos e anos a fio, não é outra coisa. Então, qualquer pessoa que faz isso tem meu like, tem meu follow e tem o meu respeito. Naira, qual que é aquele casal que para você é o casal ideal, no sentido assim, de que ainda não chegou a você, mas você gostaria que chegasse algum casal pedindo isso ou querendo isso para você? A gente coloca aqui o casal ideal, o casal desejo, casal novidade. Duvido que ela fala casar na praia. Todos os nossos episódios anteriores, todo mundo falou que tem fala. vontade de fazer um casamento na praia, enfim. Gente, o casal ideal sou eu e o Wagner Moura. Vamos deixar isso bem claro, tá? O Tim. Não, o Tim não tem o Tim pra não fala Tim. português, né? Fala super bem. Eita, nós. Mas assim, o Tim é casal... o esposo dela, gente. Vamos partir desse lugar. Não, tô brincando. Casal ideal. Os meus casais, cara, pra mim eles são muito ideais porque eu acho que eles se propõem a olhar com muita coragem pra trajetória que eles percorreram. E pra mim isso, quando a gente fala de ideal, assim... para mim isso é o ideal como celebrante, é um casal que está muito aberto, né, pro que é bom, pro que é ruim, pro que é desafiador, porque às vezes o vínculo daquelas pessoas ele vira, ele cresce, ele aprofunda, não é tomando cerveja gelada na praia, não, é no momento de superação, é no momento desafiador, seja individual, seja como casal. Então, para mim, o casal ideal, eu tenho a sorte de ser rotineiro na minha vida. Uma cerimônia que eu queria muito fazer, casar na praia, não, tô brincando. É o que ela faz todos os dias em Jericoacoara, inclusive. E pode chocar algumas pessoas, mas eu queria muito fazer uma vivência, uma cerimônia de divórcio. De uma família que tem filhos e que esse amor se transformou em outra coisa e ele precisa acomodar essa mudança. Então, perceba que, eu sei que é meio chocante, né, uma celebrante de casamentos falar algo assim, mas eu acredito muito nessas cerimônias que organizam, sabe? E que conseguem ver beleza naquela relação. E mesmo no auge de um divórcio, vai depender muito do divórcio, obviamente,
Eu acho que existem coisas que podem ser ritualizadas, principalmente se a gente tem filho, e essas pessoas precisam entender que filho não está atrelado ao estado civil. Né? Filho é um vínculo que você tem com outra pessoa que é eterno, que nem a morte rompe. Olha a profundidade disso. Então, quando a gente traz um rito para meio que simbolizar isso, eu acho que pode ser de uma potência imensa. E, infelizmente, a gente ainda não abraça, porque divórcio é uma coisa ainda muito demonizada e muito sofrido, obviamente, mas a gente ainda tem um viés muito negativo sobre ele. E, de novo, né, sei que isso perpassa por crenças pessoais. Algumas pessoas veem no casamento uma instituição ali que é para sempre, e tudo bem também. Mas a nossa sociedade atual, moderna, nos diz que o divórcio é uma realidade. E quando a gente para pensar na nova família tradicional brasileira, eu penso muito nessa família que tem filhos de outro casamento e está nessa tentativa de ser feliz de novo e vai trazer os filhos de outra pessoa. Então, assim, eu vejo muito essa mistura dos seus, dos meus, dos nossos. E eu acho que seria incrível simbolizar, antes desse novo começo, um final à altura do que as pessoas viveram. Então, esse assim, é o meu grande sonho. Se você que está me vendo está pensando em se divorciar e gostaria de ritualizar, por favor, entre em contato. Nessa mesma linha, Naira, do que parece diferente, eu tive uma noiva, a gente na época até conversou sobre isso, que ela ritualizou o fato de oficialmente estar sendo madrasta. Pois é. Dentro do casamento, ela teve esse parto, digamos assim, onde ela ritualizou de uma maneira muito bonita dentro da cerimônia o casar com o noivo, mas também receber incrível. O filho dele, se tornar madrasta. E assim, ela inclusive usou essa palavra com muita força dentro dos votos dela. Muito assim, incrível. E que tinha orgulho da palavra e que, muito. Enfim, foi muito, muito bacana. E o último quadro para o senhor que quase não falou nada hoje. Eu vou falar alguma coisa hoje. Vai falar alguma coisa. Nara, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera, que é toda sua agora, e mandasse aquela mensagem de carinho, de afeto, de amor, para aquelas noivas e noivos que vão se casar e que merecem ouvir aquele 1 minuto de consultoria grátis. Nossa Naira. Senhora. Vai lá. Noivos e noivas. Nossa, é difícil, mas bora lá. O único conselho que eu daria para vocês é: vivam esse dia com verdade, sabe? Saibam quais lutas devem ser lutadas, combatidas, e quais lutas devem ser deixadas de lado. Eu sei que não é exatamente uma equação muito fácil, mas percebam que o casamento, em todos os movimentos que ele se propõe a fazer, ele vai pedir que você revisite alguma nuance da sua vida. Então, lista de convidados é você revisitando cada uma daquelas relações que compõem o seu próximo. Celebrante representa muito essa pessoa que vai dar voz para o que você viveu e para essas ideias das quais a sua família vai nascer. Todo o resto, né, decoração, tudo isso, vai te pedir para visitar algo que é seu, que é de vocês. Então, façam isso com presença e façam isso com verdade. Porque, de novo, já falei essa mensagem aqui, mas vou repetir, é isso que fica. Depois, quando vocês olham para as fotos, vocês vão ver que, depois de 10 anos casados e tal, vocês, eu faria isso diferente, eu não sei o quê, mas você ainda vai conseguir entender a escolha daquele momento. E você vai conseguir respeitar, e você vai conseguir, olhar para aquilo ali com verdade. Então, esse é o conselho que eu daria para vocês. E, óbvio, né, não tem como eu não dar esse: vivam uma cerimônia que vai seguir esse conselho, vivam uma cerimônia que vai abraçar, empoderar vocês, e escolham um celebrante que não vai se colocar como autoridade, como essa pessoa que vai chancelar essa relação, mas que está ali para ser ponte. E é isso. Eu adoro esse último quadro, você já percebeu? Não, já. Então, de Fortaleza, Ceará, para Minas Gerais, para nossa bancada, o Miqueias está em êxtase, vai levar a nossa convidada para o Bar do Sidão para comer um torresmo. É verdade? Claro, porque eu gosto de receber as pessoas aqui em Minas. E como Minas não tem mar, você vai levar ela para uma cachoeira. Olha aí. Miqueias, guia turístico também, tá, gente? Também entra em contato.
E aí, valeu? Cara, valeu demais da conta, cara. Agora eu só tô doido pra assistir o episódio pra fazer minhas anotações. Exatamente, eu já anotei muitas Não, eu coisas quero assistir aqui, pra inclusive. fazer. Naira, muito obrigado. Agora eu tava fazendo as minhas contas, eu conheço Sara, conheço você, mês que vem eu conheço a Lara, e agora vai ficar faltando só a Ju, da Aí Laço. você vai ter que conhecer ela lá no Ceará. Aí eu acho que pra amarrar esse Vai, conhecimento geral, a é, gente vai pro Ceará. Prazer, estaremos sim. E resolve isso lá. Mas assim, muito obrigado por ter achado Obrigado. no meio dessa viagem louca aí que eu sei que parece que é a primeira vez que você fica tanto tempo longe de casa, eu vi nos seus stories e como isso afeta ali, que você tem toda uma... Gente, segue ela no Instagram que vocês vão ver outras coisas lá. Enfim, muito obrigado por ter achado um tempinho na agenda para estar com a gente, à disposição de responder as nossas perguntas tão pueris, digamos assim. Mas é isso, obrigado. Eu que agradeço e agradeço de novo quando falo desses profissionais que jogam conteúdo que muda o mercado, eu estou falando de vocês também, tá? Então, muito obrigada por isso e muito obrigada por me receber. Bora comer um pão de queijo. Valeu!